Olá a todas e todos, nossos gestores regionais, nossos PCNP, supervisores, vice-diretores, professores mediadores, bem-vindos à nossa videoaula. Vamos falar do terceiro encontro de formação, que já estamos enviando a pauta para vocês. E antes de começar a falar do terceiro encontro, vamos falar um pouquinho sobre o nosso segundo encontro, né? Tivemos uma devolutiva das nossas diretorias de ensino de apenas 25% das DEs que preencheram a avaliação. De qualquer forma, são os dados que temos, né? Mas, enfim, o que essa avaliação nos trouxe é de que os temas abordados foram de extrema importância para o cotidiano escolar de vocês. Que o livro dado como lição de casa, aliás, um livro maravilhoso, ele é interessante e com certeza irá ajudar muito no dia a dia da escola. E que a reunião foi pautada nas reais necessidades das escolas, muito bem elaborada e de forma dinâmica, possibilitando o protagonismo dos participantes. Os objetivos da reunião foram atingidos plenamente. E os participantes saíram motivados para o desenvolvimento de ações nas escolas. Isso nos deixa muito felizes. É sinal de que as nossas pautas estão fazendo sucesso com vocês, né? Mas vamos falar um pouquinho do terceiro encontro, que tem uma novidade. O objetivo desse terceiro encontro é discutir sobre os recentes casos de suicídio dos jovens. Temos ouvido aí na mídia, né, casos que estão ocorrendo com alunos de escolas particulares, escolas importantes, inclusive da nossa cidade, aqui de São Paulo, mas nas escolas públicas também existem casos. Embora a mídia não fale, nós precisamos conversar a respeito, tá? Então, esse vai ser o foco da nossa pauta. E compreender, principalmente, os sinais de intenção de suicídio. Ou seja, sempre que existe a intenção de uma pessoa se suicidar, ela dá sinais antecipadamente, tá? E, na consequência do nosso trabalho dentro da escola, vamos falar sobre como estimular a construção do projeto de vida dos nossos estudantes. Nós temos aqui um gráfico que mostra índices de suicídio. No estado de São Paulo, não temos por faixa etária, mas sabemos que o maior índice ocorre entre os jovens de 16 a 29 anos, tá? Então, são dados da Fundação SEAD e é justamente uma faixa etária que nós temos alunos nessa faixa etária em todas as nossas escolas, tá? Então, precisamos ter bastante cuidado e observar a respeito disso. E quem vem falar a respeito e dar algumas dicas em como nós podemos lidar e observar esses jovens é a psicanalista e psicóloga Marileia Catarina Rosa. Muito obrigada pela sua presença, muita gratidão por você ter vindo, ter disponibilizado o seu tempo para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa rede. Obrigada, Sandra, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar sobre um tema tão complexo e tabu ainda nos dias atuais e que acaba causando tanto sofrimento. E a minha fala vai se pautar sobre precisamos falar sobre suicídio, tá? E aí, a partir daí a gente precisa compreender, né, quais são as dimensões do suicídio, como que ele se configura, né? E são uma série de fatores, como ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. E o que é o suicídio? O suicídio eu entendo como um grito de socorro. É um ato de comunicação de uma dor existencial decorrente de várias fragmentações. É o resultado de um intenso sofrimento psíquico que não foi vivenciado, foi negado em vida, mas que é exposto na morte. Então, o suicídio é uma fala, o suicídio é uma forma de comunicação. E isso nós temos que estar atentos aos sinais que o suicídio vai nos dar. E eu gosto muito da definição do Schneidman de suicídio, né? Ele é um suicidologista e ele define o suicídio como um ato definitivo para um problema que poderia ser temporário. Eu acho que isso justifica um pouco essa incidência ser em jovens, né? Porque
que os jovens, eles são muito impetuosos, certo? E os problemas para eles acabam sendo muito grandes. Então, às vezes eles resolvem de uma forma definitiva um problema que, na verdade, é muito pequeno, ele é temporário. Sim, Muito profunda, né, essa frase. A gente observa muito isso na adolescência, até porque a impulsividade, ela faz parte da adolescência. Ela é uma característica da adolescência, né? E eu gostaria de falar agora sobre os fatores de risco, né? Os aspectos psicológicos que a gente observa a respeito das pessoas que se suicidam, né? Ou que têm desejo de se suicidar, né? Então, a gente tem que estar atento ao isolamento social, o abandono, a exposição à violência intrafamiliar, história de abuso físico e sexual. Doença mental é um fator extremamente importante que muitas vezes ele é invalidado pelas famílias, é desconsiderado. Ah, não, fulano só está um pouco triste, né? E isso vai tendo cada vez uma proporção maior, né? E de repente o fulano não está triste, né? Fulano pode estar com depressão ou qualquer outro transtorno, né? A impulsividade, como eu já falei no slide anterior, né? Ele faz parte da adolescência, né? Só que tem que ver o quanto que esse sujeito está impulsivo, que isso faz parte desse processo de ser adolescente ou isso está exacerbado, né? Assim como o efeito do uso de álcool e outras drogas, o suporte social deficitário também é um dos fatores de risco, sentimento de solidão, desespero, incapacidade, conflitos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, enfim, todo o grupo LGBT, eu penso que é um grupo extremamente vulnerável e muitos desses jovens acabam cometendo suicídio por não ter um apoio e que de repente poderia ser um apoio, inclusive na escola, né? O bullying, como o cyberbullying, também são fatores de risco, condições de saúde desfavoráveis, baixa estima, decepção amorosa, isso é muito recorrente no jovem, no adolescente, né? Como ele é impulsivo, tudo é intenso, tudo é muito para ele. E às vezes quando ele se apaixona, ele pensa que é a primeira e única e última paixão da vida dele, e não, né? A gente deseja que ele se apaixone muitas vezes, né? Assim como o histórico de suicida na família, isso é algo bastante importante e é um fator de risco que a gente tem que estar atento, né? Mas um dos maiores fatores de riscos que a mim me chama a atenção, né, é a comorbidade, né, e o quanto que as pessoas negligenciam os transtornos psiquiátricos que estão geralmente associados ao suicídio, né? E a depressão é um deles, né? Destaca-se a depressão que ela possui uma relação muito bem estabelecida com a ideação suicida, né? Tanto na infância, adolescência, quanto na vida adulta, né? E está relacionado com o aumento da probabilidade de tentativa de suicídio, assim como a correlação dos comportamentos suicidas com a presença de alguma desordem psiquiátrica, como no transtorno de humor, no uso de substâncias, a esquizofrenia ou transtorno de personalidade, né? Com relação às diferenças de gênero, né, a gente precisa ter um olhar muito bem estabelecido, porque as meninas agem de uma forma e os meninos agem de outra, né? E a gente pode ver que a tentativa de suicídio, ela é mais frequente nas meninas. Porém, os meninos, o suicídio é consumado, né? Por quê? Porque eles acabam se utilizando de métodos mais agressivos, né? E a gente observa que o autoenvenenamento, o enforcamento e a arma de fogo são métodos mais comuns de suicídio em nível global. E por que é importante saber
qual o método que essa população está se utilizando, né? Porque a partir do momento que você sabe qual o método, você consegue fazer alguma estratégia de prevenção. O comportamento suicida, ele pode ser dividido em ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado, né? E existe uma grande probabilidade que após a primeira tentativa de suicídio, outras vão vir, outras virão a surgir, até que possa ser fatal, né? Então, portanto, a trajetória estabelecida entre a ideação suicida, a tentativa de concretização de morte, pode oferecer aí justamente um percurso que é um percurso para você fazer uma intervenção. Por isso que é importante se estar atento a esse período entre a tentativa, né? É uma tentativa e outra, né, para fazer alguma prevenção. E as características do comportamento suicida é ambivalência, impulsividade e rigidez de pensamento. E são 4 os sentimentos principais de quem pensa em se matar. E todos começam com D. São depressão, desesperança, desamparo e desespero. E a maioria das pessoas com ideias de morte comunica o seu pensamento ou intenção, né, de suicida de uma forma direta ou indireta para os amigos, os familiares, os colegas de trabalho ou de escola. Mas de alguma forma ele dá algum sinal, ele comunica, né? A questão é que muitas vezes as pessoas não estão atentas, não estão preparadas de fato. Ninguém está preparado para o suicídio. E quais são os sinais, né, que as pessoas que desejam se suicidar falam, dizem, comunicam de alguma forma, né? Por exemplo, né, tem fala de ir embora, fazer uma longa viagem ou partir, desejo de querer morrer, né? Sentimento de eu não aguento mais, né? Não aguento mais essa vida, né? Eu estou cansado de viver, não há mais razão para eu viver, eu preferia ter morrido, preferia estar morto, ou eu não posso fazer nada, né? Tudo isso são sinais que as pessoas acabam falando, mas não se vive, dificilmente se vive com alguém pensando que esse alguém que está ao seu lado e que é um ente querido vai se suicidar. Então, dificilmente você vai estar atento aos sinais, né? A não ser que o desejo de morte desse sujeito seja algo recorrente e ele tenha várias tentativas, né? E justamente esse fator de risco é um dos maiores, né? Que é o risco da tentativa anterior, tá? E os suicidas, frequentemente, eles dão sinais e fazem comentários sobre, né? Eu não aguento mais, eu sou um perdedor, os outros vão ser mais felizes sem mim, né? E é preciso estar atento a essas mudanças, assim como mudanças de hábitos alimentares e de sono. E existe também manifestação de condutas autodestrutivas que geralmente essas pessoas passam a ter, como beber álcool e consumir drogas em excesso, e também a questão da automutilação. E o que é a automutilação? Eu fiz questão de falar porque é um assunto recorrente para os jovens, na comunidade jovens, né? E como é um comportamento que você demora muito para descobrir, porque geralmente quem se mutila, ele esconde, né, os seus cortes. Às vezes, quando a família ou um amigo ou alguém mesmo da escola descobre, isso já está num processo bem avançado, né? Foi muito interessante você ter tocado nessa questão da automutilação, porque isso é muito recorrente nas escolas. E os educadores ficam apavorados. E muitas vezes o discurso é de não faça isso, não pode, não deve.
E a gente tem que ir um pouco além disso, né? É ouvir, às vezes, qual está sendo a necessidade daquele momento, daquele jovem, daquele adolescente, para poder intervir e prevenir de alguma forma. Às vezes ele só precisa falar, ele só precisa de alguém que ouça, uma escuta ativa, né? Uma escuta afetuosa, um ombro amigo. Então, muito importante, porque é recorrente demais nas nossas escolas a questão da automutilação. É que a automutilação para o sujeito, na realidade, ela tem um sentido, né? A pessoa que se corta, ele não está se cortando porque ele está fazendo uma tatuagem. Naquele momento que ele se corta, é uma forma de dar vazão para a sua angústia, né? Para dar vazão para um sentimento que ele está tendo que lidar e que ele não sabe o que é, e a única forma de dar vazão é cortar o corpo, porque desta forma ele marca no corpo, ele consegue ver algo que está sangrando, de um sentimento que ele apenas sente uma dor e que não está num objeto, não está em nada. Ou né? seja, uma representação da liberação daquela dor. Sim, podemos ver dessa forma. É uma tentativa de lidar com a sua angústia, né? E uma dos fatores que levam muito à automutilação e que aparecem nos estudos, né, é a questão do bullying, né? O bullying nas escolas é um dos principais causadores desse problema, né? Então, tem que estar atento, só que é uma coisa que, quando você descobre, ele já está avançado, porque dificilmente você vai descobrir no primeiro corte, né? A hora que você geralmente consegue ver, esse sujeito já está num processo mais avançado. Né? Agora, em relação ao bullying, Mari, as escolas, hoje existe uma lei que diz que as escolas têm que ter um projeto de prevenção ao bullying. E com o nosso trabalho de mediação e resolução de conflitos nas escolas, a gente espera que cada vez mais essa cultura de resolução de conflitos, né, não só dos externos, como o bullying, por exemplo, mas também dos conflitos internos, a depressão, a tristeza, a angústia, comece a ser mais rotineiro dentro das escolas e dentro das vidas, né, tanto dos alunos quanto dos adultos da escola. É um trabalho extremamente importante, é uma mudança de cultura que nós estamos tentando implementar nas escolas. Sim, acho bastante pertinente e necessário, né? Desejo sorte para você, que você consiga implementar isso de fato, Já né? estamos trabalhando para isso. E voltando a falar dos sinais, Sandra, uma coisa que é bastante preocupante, que muitas vezes pode acontecer uma melhora falsa ou enganosa. E é justamente aí a hora que o sujeito ele tomou a decisão de se suicidar. Então, vem a calmaria, porque a angústia está justamente no momento, no período, no processo em que você não tomou a decisão. A partir do momento que você toma a decisão de se suicidar, é como aparecesse uma melhora enganosa. Então, é preciso observar essa mudança de comportamento. Ou seja, uma pessoa que vem apresentando uma grande diferença, né, no seu comportamento, de repente passa por uma fase de calmaria. Então, é um período potencialmente perigoso. Sim, exatamente. Tá? Porque essa calmaria é justamente porque ele já tomou a decisão. E o que é o sofrimento, né? O que a gente entende como sofrimento nesse processo, né? O sofrimento, ele é uma crise que é inerente ao ser humano, né? E o grande agravante é justamente quando o sujeito não valoriza o seu sofrimento, ele negligencia esse sofrer, né? E aí, ele negligenciando, o outro também vai negligenciar, né? E é justamente aí, quando ele não valoriza esse sofrimento, que pode começar a entrar os pensamentos, ideação de morte.
E o que o suicídio leva consigo? Né? Quando o sujeito morre, quando ele se suicida, ele leva toda a verdade com ele, né? Por mais que ele deixe uma carta, um bilhete, que ele deixe um áudio, um vídeo, qualquer coisa, mas a verdade mesmo está com ele, né? Então fica um vazio para os familiares, para os colegas, e é onde eles passam a se perguntar, mas por quê? O que aconteceu? Como assim? Né? Mas a verdade mesmo está com o sujeito que foi, né? E ele envolve um pensamento de ideação, planejamento e o ato em si. E é um caminho, é um processo, né? E não podemos falar de uma única causa, né? São várias, né? A gente tem que pensar na questão biológica, emocional, psíquica, inclusive espiritual. E o que o suicídio provoca em nós, né? Ele provoca impotência. O suicídio ele é uma morte repentina, inesperada e violenta. O suicídio é a concretização do absurdo da falta de sentido. E aí, pensando no projeto de vida, que vamos falar um pouquinho já. Né? E que sinais de alerta os suicidas premeditados emitem? E se é possível interpretá-los, né? A prevenção do suicídio não quer dizer previsão nem evitação, né? A gente pensa em prevenção, buscar os sinais, né? E um dos sinais de alerta é quando o indivíduo ele expõe constantemente uma vontade de se matar e de repente ele não fala mais sobre isso, não fala mais sobre o assunto, né? Está aí uma coisa diferente. Você tinha um comportamento desse sujeito e, de repente, ele passa a emitir um outro comportamento, né? A questão do estranho alívio é outro sinal de alerta, né? Uma pessoa que é muito desorganizada e, de repente, ela fecha a conta bancária, ela começa a organizar toda a sua vida, começa a presentear os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas com os seus bens, os seus pertences que são importantes. Então, ela começa a se desfazer das coisas que são suas e que são importantes, né? Então, isso é uma mudança de comportamento. E como evitar? Né? Com intervenções de baixo custo para uma efetiva prevenção. E as respostas nacionais precisam de uma ampla estratégia, né? Então, a gente tem que pensar numa questão multissetorial. Então, é todo mundo junto, trabalhando por uma única causa. Né? Ou seja, quando a escola detecta, né, uma suspeita de um caso, de uma pessoa que apresenta, aí seja um aluno, seja um adulto, que os adultos também são potencialmente, né, vulneráveis para o suicídio. É acionar a rede protetiva, né? É buscar ajuda, seja da saúde, seja de instituições que têm aí atendimentos psicológicos. O que não pode é não fazer nada. Sim, né? Exatamente. Tem que buscar ajuda e existe a rede, né, onde o sujeito vai ter a oportunidade de poder falar do seu sofrimento, né? O Schneidman, ele fala sobre pós-venção, que é um conceito que ele traz falando cujo objetivo é de minimizar as consequências sofridas por uma pessoa que foi impactada pelo suicídio. O cuidado com aquele que sofreu com o impacto de morte abrupta, repentina e violenta pode ser considerado já uma prevenção. Né? E pensar em estratégias de prevenção que possam atenuar os efeitos de risco. E é fundamental trabalhar com o fortalecimento da rede de apoio desses adolescentes. E uma das redes de apoio do adolescente é o envolvimento dos seus familiares, assim como grupos de pares e a escola. E qual o papel da escola e família?
Eu penso que isso precisa estar muito bem estabelecido, né? E o papel da escola é estar atento às questões da saúde mental dos seus alunos, mas é da família a responsabilidade direta pelas questões de transtornos psíquicos e saúde emocional dos jovens. E é preciso ter clareza de qual papel é de cada um. Então, aí eu preciso fazer um adendo. O que nós orientamos a escola nas nossas reuniões de formação? Que a escola ela tem um papel extremamente importante para detectar todos esses problemas que foram apontados aí pela Marileia, né? Só que a escola, ela não tem como resolver. A escola ela tem um limite. O papel dela é de educação. É claro que ela pode discutir, ela deve tocar no assunto, ela deve criar espaços de participação, de escuta. Os educadores servem como referências de adultos, porque tem muitos alunos que não têm essa referência na família. Então, a escola ela tem um papel fundamental. Mas quando chega naquela situação em que ela não tem mais como lidar com a questão, é a rede protetiva. É o Conselho Tutelar, é o CRAS, é o CRES, que vão trabalhar de uma forma muito mais apropriada, muito mais específica do que a escola tem condições de trabalhar. Né? Então, a escola ela tem como fazer uma grande intervenção, que é principalmente na escuta, na orientação e na discussão desses temas que são tão impactantes para os jovens e adolescentes. Então, esse é o papel da escola. Tá? Então, é importante falar dos papéis. E concordo, sim, com você, Sandra. E acho que tem que estar estabelecidos os papéis, porque não pode simplesmente cobrar da escola aquilo que ela não está preparada para fazer. Não é nem uma questão de estar preparada, né? Eu acho que a família ela tem que ser responsabilizada também. Eu concordo com você que muitas vezes a família não tem recursos internos para dar conta disso, né? Mas quando você coloca a responsabilidade só na escola, só no educador, se torna injusto, né? Porque eu acho que tem que ser um conjunto, né? Um trabalho conjunto. Exatamente. E como trabalhar na escola após um suicídio, né? O que você faria, né, se isso acontecesse na sua escola, né? Eu penso que essa é uma questão bastante delicada. Né? E nós tivemos recentemente casos na mídia, e aonde pela primeira vez foi falado abertamente o que aconteceu. E eu, enquanto profissional da saúde, eu acredito que falar a verdade sempre é o melhor caminho, né? Então, como trabalhar na escola após um suicídio, eu acredito que a melhor maneira é alinhar uma narrativa comum, né, e evitar o diz-que-diz-que. Tem que falar o que aconteceu, chamar todas as pessoas envolvidas e que podem dar um apoio, né, e montar estratégias, né? E quais são essas estratégias, né, que a gente pode pensar? O trabalho de pós-venção, ela começa na escola justamente para dar um acolhimento. E eu penso que o primeiro acolhimento, ele tem que ser aos educadores e à sua equipe. E esse trabalho não é que se tenha um tempo entre um e outro, né? Porque eu acredito que o primeiro momento tem que se trabalhar os educadores e a sua equipe, mas muito na sequência já tem que se pensar nos pais e nos alunos, né? Mas primeiro é fortalecer a base para, né, exato, para que eles estejam sólidos, né, para assim poder trabalhar e acolher os pais e os alunos. Né? E como trabalhar com os alunos? Né? Como que os professores, os educadores podem pensar em algum trabalho com eles? Né?
eu penso que pode-se trabalhar em conjunto, né? Dar autonomia, incentivar, viabilizar homenagens, inclusive ritos, né? Rituais eu acho que é importante, né? Nesse momento, né? Tudo faz parte desse acolhimento de luto. O que não dá é para não falar sobre o que aconteceu, porque não falar é negar o sofrimento. Finalizando a minha apresentação, falando sobre o conceito de profecia autorrealizadora, que a Sandra vai estar apresentando e comentando, né? Eu acredito que a imagem que eu estou apresentando, ela já fala por si só, né? Você olhar no espelho, você ser um gatinho, e a hora que você se olha, você vê um leão, né? Eu acredito que a escola ela tem essa possibilidade de dar autonomia, de fortalecer esse sujeito para, mesmo ele vindo ou vivendo diante de todas as adversidades, né? Mas ele poder ir ganhando um empoderamento e se tornando um leão. Eu gosto muito desse conceito, obrigada por ter trazido. Por quê? Porque a escola tem esse poder de fato. Muitos alunos chegam angustiados, sem perspectivas futuras, né? Às vezes vêm de uma realidade muito sofrida, sofrem violência doméstica, violência sexual, ou vivem em regiões onde o que se vê e as referências que se tem não são nada positivas. E a escola, às vezes, é a única instituição que pode trazer alguma referência, pode trazer alguma possibilidade de aprendizado e de empoderamento dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, nós temos que empoderar tanto os educadores quanto os nossos alunos. E quando se trabalha com a profecia autorrealizadora, o que ela quer dizer? Que se nós dizemos para esses alunos que eles são inteligentes, que eles são educados, que o futuro deles vai ser brilhante, que eles têm que estudar porque isso vai trazer muitas realizações. Quando a gente trabalha com valores positivos e trabalha-se com um projeto de vida pessoal, profissional, social desses alunos, estimulando e empoderando, o futuro dele com certeza vai ser diferente. Agora, se a escola faz o contrário, você não vai ser nada na vida, você não vai chegar a lugar nenhum, que ainda existe isso, gente. Por mais absurdo que pareça, ainda existem educadores que têm esse discurso. Ou trabalha-se muito com punição, porque a punição ela não resolve, né? A punição ela não leva, ela não cria oportunidade de reflexão sobre o fato. Então, quando a escola ainda trabalha nessa linha de recriminar, de julgar, de punir, né, não valoriza, não empodera o aluno ou o professor, ou seja lá quem for, né, que faça parte dessa comunidade escolar, o futuro dessa pessoa também vai ser diferente. Então, pesquisas mostram que aquilo que for dito, aquilo que for trabalhado, aquilo que for valorizado ou desvalorizado numa pessoa, vai se refletir no futuro, né? Portanto, nós temos a opção de empoderar, de qualificar as atitudes dos nossos alunos, dos nossos educadores, por mínimas que sejam essas atitudes, porque eu acho que todo ser humano tem alguma coisa para ser valorizada. Então, vamos valorizar. Daqui a um tempo, nós teremos 2, e 3, e 4. Eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu sempre lembro da história da minha filha, quando eu era pequena, que tinha uma letra deste tamanho. Eu não aguentava mais comprar caderno de caligrafia. E um dia ela me pediu uma canetinha douradinha, e eu dei a canetinha para ela. Eu sempre conto essa história. E ela caprichou tanto na letra, ficou uma letra de um tamanho normal, bonitinha, e eu elogiei. E cada vez que ela usava aquela canetinha e fazia uma letra bonitinha, eu elogiava. Hoje ela, com 27 anos, tem uma letra maravilhosa. Então é uma coisa muito simples, gente, que pode parecer besta. Mas cientificamente falando, a partir de pesquisas, né, que desenvolveram esse conceito de profecia autorrealizadora, eu afirmo para vocês, vamos qualificar
as nossas falas com os nossos alunos e com os nossos educadores. Todos precisamos ser valorizados, certo, Mari? Sim, com certeza. E a gente pode fazer isso. Né? Agora, com relação ao projeto de vida, é justamente estimular os nossos alunos a sonhar, a pensar no futuro, porque muitos só estão enxergando aqui, ó, às vezes nem aqui. E essa falta de perspectiva é que pode levar, muitas vezes, a uma depressão, desequilíbrio, desespero. Desesperança. Um suicídio. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse conceito é extremamente importante e trabalhar com um projeto de vida é mais importante ainda. Nós enviaremos para todas as diretorias de ensino material referente ao projeto de vida. E olha, eu afirmo para vocês que quando se trabalha com um projeto de vida, os alunos passam a ver a escola com outro sentido e significado. A escola passa a ser importante para eles, porque eles começam a pensar no futuro. Né? E ter um sentido, pensar no futuro, né, certamente é fundamental para esse sujeito, né, porque é dar um sentido para a vida dele. A partir do momento que ele tem um projeto de futuro, né, quer dizer, ele não vai pensar em suicídio, né, até porque o que leva ao suicídio são outros fatores, né? Quem está num projeto de vida não vai pensar nisso. Em suicídio. Bom, agradeço muito, Mari, a sua presença, a sua fala. Eu tenho certeza que tudo isso vai contribuir demais para as discussões e reflexões dos educadores, até pensar em como lidar com essas questões. E, mais uma vez, eu repito, mandaremos toda a fundamentação sobre projeto de vida para as diretorias de ensino. E pedimos aos gestores regionais que repliquem isso para as escolas. Agradecemos muito a presença de todos e da nossa amiga Marileia. Muito obrigada, Sandra. Eu é que te agradeço. Foi um prazer estar aqui e poder falar sobre um tema que é tão dolorido, tão sofrido para todos nós. Muito obrigada. E até a nossa próxima videoaula.